Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, muito bom dia a todos. Sou o presbítero Edivaldo, do canal Vitória em Cristo. Vamos fazer o resumo da lição EBD de número 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. O próprio tema já está dizendo que quando você vai cuidar da casa de Deus, a participação deve ser de todos. Então tem a palavra unidos, que ela está no plural, dizendo que a responsabilidade de cuidar da casa de Deus não é só do pastor, do presbítero, do diácono, do cooperador, da cooperadora, do porteiro. Não. Quando engloba a palavra todos, significa que todos têm o dever, o cuidado e a obrigação. Tem o dever e a obrigação, no mínimo, de cuidar da casa de Deus. E as pessoas têm um defeito grave de empurrar tudo para cima do pastor. Ele acha que é só ele. E os outros ficam tudo quietos na deles. Então está aqui, a responsabilidade é de todos. O dever e o compromisso de cuidar da casa de Deus é de todos. Tá? Ele tem aqui o objetivo da lição, os 3 objetivos, e é reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo. 2, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. E 3, saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Portanto, 3 objetivos nos 3 tópicos muito importantes. O texto áureo, ele está dizendo que é para subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, para Deus se agradar e glorificar. O que Ageu está dizendo aqui no capítulo 1, no verso 18? Primeiro vamos entender quem era Ageu. Ageu, ele foi um profeta que exerceu seu ministério por volta do final do século VI, antes de Cristo, AC. Seu nome significa festa ou festival. Foi levantado por Deus no período pós-cativeiro babilônico. Então significa que ele foi levantado por Deus depois do cativeiro. Pós significa depois. Depois que o povo teve a ordem de voltar para suas casas, retornar ao seu país de origem, tá? Deus levanta Ageu com um propósito, com uma missão: reedificar, reconstruir, porque o templo havia sido destruído. Tá? O templo havia sido destruído. E então Deus levanta alguém com uma missão, com uma palavra. Você é líder, você tem uma missão. Deus te levantou para um propósito. Agora, saiba por que Deus levantou você com um propósito. E por que Deus levantou você com um propósito. Então entendemos um pouco. Tá. Foi levantado por Deus no período pós-cativeiro babilônico para incentivar o povo a reconstruir o templo edificado por Salomão. Esse templo edificado por Salomão, ele foi destruído pelos caldeus. Isso. Os caldeus destruíram esse templo, então Deus aqui dá uma ordem para reconstruir. Tá, vamos entender um pouco mais. Esdras confirma que Ageu e Zacarias foram usados poderosamente pelo Espírito de Deus e de Israel para incentivar o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué a assumirem a liderança do movimento da reconstrução do templo. Olha só, a palavra de Deus aqui, que Deus usou Ageu, era para o sumo sacerdote Josué e também para o governador Zorobabel, que ele era o governador da região sul, e era Judá. Essa foi a ordem, para eles assumirem a liderança, tá?
Observa, Deus está falando com a liderança. É a liderança que tem que assumir. É a liderança que tem que estar na frente. É a liderança em primeiro lugar. Se a liderança não estiver em primeiro lugar, o povo não vem. A ordem era para a liderança, o líder Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, para eles estarem na frente desse projeto da reconstrução e incentivar o povo. Essa era a ordem. Tá. Uma nova elite já havia se estabelecido em Judá no período pós-exílio, habitando em boas casas e vivendo sossegadamente, sem se preocuparem com a obra de Deus. Porém, o profeta Ageu avisa que uma crise econômica se agravaria, comprometendo seus ganhos salariais por causa desse desleixo com a casa de Deus. Olha só o aviso do profeta. Vocês estão preocupados um pouquinho com a casa de vocês e esqueceu da casa de Deus, né? Pois é. Deus quer que vocês reconstruam a casa para eles habitar, para vocês habitarem, cultuarem a Ele e Deus ser glorificado. Só que vocês estão fazendo o inverso. Estão se preocupando com a vida pessoal de vocês e estão deixando a obra de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, de qualquer maneira. Em consequência disso, Deus alertou o profeta Ageu, fala com eles, que por conta disso, tá? Deus ia enviar uma crise econômica que iria agravar ainda mais a situação nos ganhos salariais, ou seja, eles teriam uma perda no ganho salarial. Isso está acontecendo. Quantas pessoas estão despreocupadas com a obra de Deus e com a casa de Deus, estão mais preocupadas com o seu bolso, em encher o bolso, em engordar, em comer do melhor, e a casa de Deus sofrendo, precisando de reparos, precisando de gente que ore, que jejue, que consagre, que venha cultuar. Parece que nós estamos vivendo o mesmo período do profeta Ageu. Parece não, estamos vivendo. Mas Deus vai cobrar de quem está fazendo isso. Vai. Deus vai cobrar de quem está fazendo isso. Infelizmente. Tá. Por causa dos desleixos, por causa de Deus. O profeta entregou todos os judeus, a todos, uma mensagem direta. E qual era a mensagem? Vocês precisam ir no monte buscar madeira. Vocês precisam ir ao monte buscar madeira. Para que buscar madeira? Porque o templo está em ruínas. O templo precisa ser reconstruído. Ele está em ruína. Não tem condições do povo adorar no templo, caindo aos pedaços. E Deus precisa estar lá para falar com vocês, vocês sentir a presença dele. Vocês precisam ir lá, tá? Buscar madeira, edificar de novo a casa, para que eu possa me agradar. Eu só vou me agradar quando você fizer isso, do contrário, não. Depois eu vou ser glorificado. Tanto os líderes como o povo atenderam ao chamado profético de Ageu e deram início à reconstrução da casa do Senhor. Deram início. Quando examinaram pela falta de recursos financeiros para tocar um projeto da reconstrução do templo, o Senhor lhes garantiu a provisão, dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Chegou um período que eles desanimaram, pararam com a reconstrução, porque faltou recursos financeiros. O recurso financeiro que eles estavam usando acabou. Fica tranquilo. Se você usa recurso financeiro para ajudar na obra de Deus, Deus não vai deixar você passar fome. Não. Deus não vai deixar você passar necessidade. Olha aqui o conselho de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, e eu vou recompensar, diz o Senhor dos Exércitos. Fica tranquilo. Tá. Seguindo aqui. Tá? Essa lição estou fazendo um resumo dela no tópico 1 da lição, tá? O preâmbulo do tópico 1 e 1.1. Tá? É o resumo daqui. Tá? Devido à obediência do povo, o Senhor Deus lhes fez uma outra grandiosa promessa.
A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Opa! Deus estava dizendo agora que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira lá de trás. Oh, glória! Por quê? Deus estava se agradando do esforço do povo. Deus estava se agradando da atitude do povo. Então Deus falou, a glória da segunda, ela vai ser maior do que a primeira. Oh, glória! Ei, toma posse da vitória. Aleluia. O que Deus deseja do ser humano é a sua disposição para fazer a obra. Os recursos de Deus são inesgotáveis. O tesouro divino é infalível. Deus manda o seu profeta animar os que trabalham, dizendo, a mensagem do profeta para aqueles que estavam trabalhando na obra era animação, mensagem de ânimo, mensagem para eles se animarem e não desanimarem e não desistirem no meio do caminho. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Zorobabel parecia que estava desanimado. Ele era o líder da nação, o chefe da nação, responsável por animar aquele povo, dar uma injeção de ânimo, mas ele estava desanimado. A mensagem de Deus primeiro foi diretamente para ele. Observou que a mensagem é sempre direta para quem está na frente do trabalho? Por quê? Quem está na frente do trabalho pode desanimar. Quem está na frente do trabalho pode parar. Quem está na frente do trabalho pode enfraquecer, perder a fé, o ânimo. A mensagem foi direta para Zorobabel. Esforça-te, Josué. A mensagem agora era para o sumo sacerdote, que era o responsável por interceder a Deus pelo povo. Olha só, uma mensagem dupla para o líder da nação, o chefe da nação, e uma mensagem para o sumo sacerdote, que estavam desanimados. Será que nós estamos vivendo épocas em que o líder está desanimado? Sim. Porque às vezes ele acha que não está tendo resultado das orações. Porque muitas das vezes o líder acha que ele não está tendo retorno, feedback das orações, do trabalho que está fazendo, e às vezes ele desanima e para no meio da caminhada. A mensagem é: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E depois a terceira mensagem era: esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. A mensagem primeira para o chefe da nação, depois a mensagem era para o sumo sacerdote, a terceira mensagem do profeta era para todo o povo, mas começou pelo cabeça. Observou? Começou pelo cabeça. Deus, quando quer falar, primeiro Deus fala com o cabeça, depois Deus vai falar com o restante do povo. Eita glória! Entendeu a mensagem? Esforçai-vos, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete até abalar os céus, a terra e o mar e todas as nações, se necessário, para encher a sua casa de riqueza e glória. Essa profecia de Ageu é respeitada, é repetida e comentada no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, tá? Na carta aos Hebreus, que diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino, não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versos 26 ao 29, também tem uma alusão à profecia do profeta Ageu. Basta você conferir na sua Bíblia Sagrada e dar uma lida. Em Ageu, capítulo 2, verso 18, o profeta lembra aos judeus a bênção que passou a acompanhá-los depois que se dispuseram a fazer a obra do Senhor. Ponde eu vos rogo desde um dia em diante, desde o 24º dia do mês,
dia em que o Senhor fundou o templo do Senhor. Põe de vosso coração essa coisa. Há ainda semente no celeiro? Está perguntando ao povo, ainda tem semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Deus estava dizendo, secou tudo na plantação, mas eu ainda tenho abençoado vocês. Pode até haver seca na plantação, pode a plantação não dar nada, a macieira, a oliveira, não dar nada, mas Deus é poderoso para fazer frutificar aonde não tem fruto. Essa é a mensagem da Escola Bíblica Dominical, resumo do tópico 1 todinho, tá? Resumo do tópico 1 todo, tá? Sigamos aqui na parte... A parte 2 da lição, ele é exatamente o segundo objetivo, tá? Que é o segundo objetivo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, a casa do Senhor tem ficado vazia, principalmente nos cultos de oração e aos domingos, porque o povo está mais preocupado com as coisas materiais. É muita gente preocupada com coisas materiais e largando as coisas celestiais, espirituais, para último, botando lá no final da fila. No início da fila são as coisas deles, no final da fila são as coisas de Deus. É por isso que muita gente está passando por provações duras. Estão passando por enfermidade, doença, desemprego, fome, salário defasado, porque colocam as coisas de Deus em último plano e em último lugar. Priorizar. E a gente vê, inclusive, até algumas pessoas na internet, nas lives do YouTube, dizendo o seguinte: se você não trabalhar, Deus vai colocar comida na sua casa? Você que não corre atrás, não. Tem esse tipo de mensagem aí no YouTube aí, colocando desânimo nas pessoas. Priorizar. Você não vai abandonar a sua casa e nem vai deixar a Deus desprovida. Você vai contornar, arrumar um tempo para você não deixar as coisas de Deus para o último lugar. É por isso que muita gente está passando necessidade difícil e vai continuar passando. Tá? Porque não estão nem aí para a casa de Deus. Eles acham que a responsabilidade é só do fulano, do Bertano e do Cicano. E não estão nem aí. A bênção da obediência. O livro de Ageu registra a mensagem dos proféticos anunciada entre agosto e dezembro. Agora tem sido um curto período. O impacto na vida do povo foi relevante, como registrou Êxodo capítulo 6, verso 14. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução. Não fala aqui, nesse preâmbulo do tópico 2, se Ageu presenciou se o templo foi reconstruído ou não. Não fala. Ele não escreveu, porque o capítulo do livro de Ageu, ele está na classificação de profetas menores. Tá? Ele é classificado como profeta menor e o livro de Ageu, ele só tem 2 capítulos. Então, não dá para dizer com precisão se ele concluiu, se ele acompanhou a conclusão da reedificação do templo ou não. Não dá para dizer com precisão se ele acompanhou ou não. Mas, por certo, Esdras está dizendo bem claro. E lembrando que Ageu, ele é o antepenúltimo livro do Velho Testamento.
Ele é o antepenúltimo. Depois dele só tem mais 2 livros, aí fecha o Velho Testamento, iniciando assim o Novo Testamento. Ele é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. O 2.1, a importância da liderança. Eu vou resumir isso aqui. A liderança, ela tem uma importância muito grande na vida dos liderados. Tudo começa pela liderança. Se a liderança não orar, os liderados não oram. Se a liderança não lê a Bíblia, os liderados não lêem a Bíblia. Se a liderança não jejuar, os liderados não jejuam. Se a liderança não se esforçar, os liderados não se esforçam. Sabe por quê? O líder, ele é o espelho dos seus liderados. Guarde essa palavra. O líder, ele é o espelho para os seus liderados. E a pergunta é, você tem sido bênção para os seus liderados? Tem sido espelho para eles? Pois é. Olha aqui a parte 2 aqui, ó. Né? A importância que tem a liderança. No início, no livro, Os 5 Pilares da Liderança, qual? O bispo Abner Ferreira, que é o nosso pastor responsável, ele ressalta, nada acontece sem liderança. E eu concordo. Gente, nada pode acontecer sem liderança. Hoje eu estou aqui, ó. Eu sou líder, eu estou aqui, ó. Eu cheguei aqui 6h30, já são 8h10. Estou aqui. Eu vim. Então começa por mim. Eu sou líder, eu estou aqui. Então ninguém pode dizer, eu fui e o líder não estava lá. Eu fui no culto e o líder não estava lá. Já observou que todos que vêm no culto, quando não vê o pastor, vê o segundo aqui, a primeira coisa que o povo sente é a falta do pastor. Cadê ele? O pastor não veio, o pastor não está aí. Sempre é assim. O único que não pode faltar em nada é o pastor. O resto pode faltar todo mundo. Mas o pastor tem que estar ali, direto. Infelizmente, a verdade é essa daí. Então, nada acontece sem liderança. Nada importa a condição que existia em qualquer situação. Não, nada muda sem a liderança. Agora, com a liderança, muda tudo. Sem a liderança, não muda nada. Com a liderança, muda tudo. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu, ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio. Como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. Isso aconteceu durante o 2º reinado de Dario. Então já mudou a liderança. Né? A mensagem para a reconstrução era no governo do antecessor, Zorobabel. Agora entra o seu sucessor, que era Dario. Fique tranquilo, Deus vai sempre levantar pessoas, vai sempre capacitar e vai sempre animar para que o povo seja cuidado. Tá? Deus é Deus. O tópico 2.2, priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu, registrada no livro que recebe o seu nome, menciona uma maneira como o povo de Deus estava administrando o templo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir. Tá? Aqui que está o problema no tópico 2.2. O pessoal trabalhar com a palavra achismo. Quando eu trabalho com achismo, não dá certo. Quando eu trabalho com achismo, não dá certo. Achismo nunca deu certo e não dá certo nunca. Tá? Tópico 2.3, aí ele vai falar que Deus reprova a desobediência. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a desobediência. Mas será que isso foi só lá atrás? Não, ainda é hoje. Deus não suporta a desobediência. Se ele dá uma ordem e desobedece, Deus fica desagradável com isso. Isso desagrada o coração de Deus, uma desobediência. O rei Dario havia autorizado as obras da reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Olha só. O segundo sucessor que veio deu força, mas o povo ficou ali
entendeu? Parado naquela inércia, dizendo que não era tempo. Engraçado, né? Deus envia recurso para abençoar o povo recua, depois reclama. Eu não entendo, não dá para entender isso aqui. Diante disso, Deus levanta a Ageu e conclama seu povo a pensar bem ao que estava acontecendo. O povo estava sendo chamado à mudança de atitude. A mensagem de Ageu revela a desobediência dos filhos de Israel. Como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tantas atitudes erradas do seu povo quanto aqueles que deveriam adotar. Deus ia tomar uma atitude. A parte 3 vai falar do cuidado com o templo. E eu vou resumir, tá? Resumir essa parte 3 da seguinte maneira. 3.1. As bênçãos do soço. 3.2. As bênçãos da obediência. E 3.3, e é a última dessa lição, tá? As bênçãos da santificação. Então, quando nós temos cuidado com o templo, né? Cuidado com o templo, depois nós temos aí, somos abençoados quando nós nos esforçamos, somos abençoados quando obedecemos e também somos abençoados quando tiramos um tempo para se santificar, ou seja, se separar. Amém? Resumo da lição 6 da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Graças e paz.